Bom, a gente vai ler o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Mas antes eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Perguntas que o texto vai responder. Quero que vocês prestem atenção. São 5 perguntas. Aí quero que vocês memorizem, né? Mais ou menos memorizem o que a gente vai conversar aqui hoje. Ó. A primeira pergunta. São perguntas básicas sobre a fé cristã, mas talvez você não saiba responder. Porque são básicas, mas muitas vezes a gente não sabe responder. Então por isso eu quero que você preste atenção e tente responder na sua mente. Não são perguntas tão triviais. Ó, primeira pergunta. O que nos leva a deixar a vida de cobiça que a gente tinha no mundo? O que nos faz deixar tudo isso? O que faz uma pessoa deixar a vida de cobiça, de desejos maus do mundo? Né? Não precisa responder não, para pensar. A gente vai ler o texto e vai explicar. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é a seguinte. O que Deus quer que a gente faça depois que a gente conhece verdadeiramente a Deus e a Jesus? Né? Então, repetindo. Agora que a gente conhece a Deus e a Jesus, o que Deus quer que a gente faça? O que vem depois da fé? Do conhecimento de Deus e de Jesus? São perguntas, tá vendo? São perguntas básicas, porque sem elas a gente não pode ser cristão. Ou não pode agradar a Deus se a gente não souber responder e viver elas. Mas ao mesmo tempo, não são tão fáceis de responder assim. Não sei, para mim, pelo menos, não é tão fácil, não. Mas são muito importantes. Terceira, todas estão relacionadas. O que a gente deve buscar para a gente não ficar estagnado e infrutífero na fé em Jesus? Qual que deve ser a nossa busca para que a gente seja um cristão frutífero na fé? É o tema de hoje, né? Ser frutífero. Como é que faz, né? O que a gente deve buscar? O que diferencia alguém que não é frutífero na fé com alguém que é frutífero na fé? Qual que é o ponto? Espero que essas respostas mentais sejam conforme a Bíblia, né? A gente vai depois ler e vai responder com base no texto. Mas não tenha medo de pensar aí o que vem na sua cabeça, né? Que é o que você pensa realmente, hoje. Quarta pergunta. De que forma, olha que pergunta, de que forma a gente pode confirmar para a gente mesmo, né? Que a gente realmente foi chamado e escolhido por Deus? Como é que eu sei que eu sou crente mesmo, né? Que Deus me escolheu lá na eternidade, me chamou. Como é que eu provo isso? Como é que eu confirmo isso? É uma boa pergunta também. Muitos não sabem responder. Mas sem essa resposta, eu não sei se eu sou crente ou não, né? Eu preciso saber isso. É muito essencial para a nossa fé. E a quinta pergunta, de que forma a gente pode ser capacitado para viver uma vida de devoção a Deus, buscando as virtudes cristãs, né? Como é que a gente é capacitado para viver a vida cristã? Qual que é o meio da capacitação? Então são essas 5 perguntas. Foi difícil? Foi fácil? O que vocês acham? Tranquilo? Gabaritei 5 questões, 5 certos? Ou metade do certo? Ou errado? Ou em branco, né? Como é que foi? Foi tranquilo? Foi difícil? Foi fácil? Podem falar agora. É difícil? Fácil? Tranquilo? Ou não? Faz assim, um sim, não. Mas... Bom, nós não temos medo, nós não temos. Né? A gente vai ler o texto agora que vai responder essas perguntas, para nossa alegria, né? Vamos ler o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Quando a gente for ler o texto, até o 15, versículo 15, tente lembrar das perguntas e achar as respostas no texto. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles... Estou lendo na NVI. De novo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina
e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. As palavrinhas voltando das perguntas, né? Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, sempre terei cuidado de lembrá-los dessas coisas, se bem que vocês já sabem, estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. E aí, alguma das perguntas foi respondida pelo texto? Vocês lembraram alguma coisa? Né? Falava de cobiça, como fugir da cobiça, como é que a gente é capacitado, fala sobre confirmar a eleição, fala sobre o que a gente deve fazer agora que a gente conhece a Cristo, e como a gente faz para não ficar estagnado na fé, para ser frutífero, né? Então essas perguntas estão aí no texto. Essa é a palavra de Deus. E agora a gente vai tentar entender melhor ela, porque assim a gente vai conseguir praticar. Bom, irmãos, vamos começar do começo aí. Primeira coisa que a gente precisa saber com base nesse texto é sobre a salvação que nós temos em Cristo, que são os versículos 1 até o 4. A parte assim do que Cristo fez por nós, do que Deus fez por nós. E assim, se você tem algum tempo na igreja, está careca de saber disso, né? Cristo morreu por nós, para perdoar os nossos pecados, para nos levar para o céu, né? Nós sabemos disso. Vamos tentar aprofundar um pouquinho mais das consequências que isso traz para a nossa vida. Então, olha que interessante. O versículo do 1 ao 4 parece que é pouca coisa, mas é uma sequência de ideias assim impressionante. Eu queria tentar aprofundar um pouco com vocês nessas ideias. Primeira coisa que, botando numa ordem assim lógica, não cronológica, mas lógica, é o seguinte. No versículo 1 ele fala que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, a gente recebeu uma fé igualmente valiosa, certo? Versículo 1. Pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. As coisas começam aí, né? Com a justiça de Deus. Deus, ele decidiu fazer justiça perdoando pecadores. Como? Crucificando seu filho inocente. Essa foi a justiça de Deus. A cruz é como se fosse um tribunal. Tem um juiz sentado e aí ele dá a sentença. Só que a sentença não foi para os culpados e pecadores, que somos nós. A sentença foi para Jesus, que não é culpado e nem pecador. Então o juiz, em vez de condenar a gente, condenou Jesus. E matou ele na cruz, como um criminoso. Porque cruz é lugar de criminoso. E a gente, que é criminoso, pecador, ele deu perdão. Essa é a justiça de Deus. Parece loucura, né? Se você falar aqui no fórum isso, o pessoal vai falar assim, sai daqui, né? Aqui não funciona assim não. Aqui quem é culpado recebe a sentença e a pena e é condenado e vai para a cadeia. E quem é inocente é inocentado. Mas Deus, por nos amar, ele botou um inocente na história, que é Jesus, perfeito, que desceu do céu, se fez homem para morrer por nós. E assim ele nos salvou. Porque se não fosse assim, não ia ter jeito de salvar a gente. Foi a maneira de Deus para salvar a gente. Porque senão, o que ia acontecer? Cada um seria condenado pelos seus pecados. E Deus não queria fazer isso. Mas para fazer justiça, alguém tinha que pagar. Quem pagou? Jesus. Porque também não dá para fazer assim, tá todo mundo perdoado. Perdoa geral. Esquecido dos pecados de todo mundo. Isso não é justiça. Mas condenar o pecado é justiça. Mas aí foi sobre Jesus. Entenderam? Então,
tudo começa na justiça do nosso Deus. Foi antes da gente nascer. Há mais de 2.000 anos atrás, vamos falar assim. A justiça de nosso Deus é o início da história. Cristo morrendo na cruz. Entenderam essa parte? É um pouco difícil, mas tentei tornar mais fácil. E aí a gente recebe uma fé valiosa com base nessa justiça. A fé é o meio que a gente pega o que Jesus fez e toma pra gente. Jesus ele morreu antes da gente nascer. Mas quando que a gente é perdoado? É quando... A gente não nasce perdoado. Certo? A gente é perdoado quando a gente crê. A gente é recebido como filho de Deus quando a gente crê. Então, a justiça de Deus, que veio lá de trás, chega até nós quando a gente crê. O crer é o acesso. E essa fé é valiosa, porque através dela a gente é salvo. A gente recebe perdão, a gente sabe que Deus nos ama quando a gente recebe essa salvação, essa justiça. E aí, então, a sequência, né? Então, falamos aqui de Deus justiça, falamos de receber a fé igualmente valiosa. E agora, fala aí no versículo 2 e no versículo 3, mas vamos bater no 2, ele fala aí do pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Agora no 3 também, por favor. Ele fala lá no final, né? Pelo pleno, cadê? Por meio do conhecimento daquele que nos chamou. Então, depois, não é depois da fé, né? Mas junto, assim, vem o conhecimento de Deus e de Jesus. Esse conhecimento é a base para a vida cristã. Se a gente não conhece a Deus e a Jesus, não dá para ser crente. Não dá para seguir Jesus. É claro, né? Se a gente quer seguir a Jesus, como é que a gente vai seguir a ele se a gente não conhece? Quem segue alguém que não conhece? Não tem jeito. Se a gente não sabe o que ele fez, como é que a gente vai fazer o que ele fez? Certo? Então, para ser discípulo dele, imitador dele, a gente precisa conhecer ele muito bem. Esse conhecimento, ele distingue entre crentes e falsos crentes, né? Na igreja temos aqui muita gente, né? Mas os que conhecem a Deus, que são os crentes. Os outros não conhecem a Deus. E os que não conhecem a Deus vão ser condenados. Quando Jesus voltar, diz lá em, acho que é 2 Tessalonicenses, ele vai condenar aqueles que não conhecem a Deus. Porque conhecer a Deus, a gente precisa conhecer. Né? Não conhecer é pecado. Então, vão ser condenados justamente por isso. E esse conhecimento, ele vem através da pregação da palavra. Né? O que eu estou fazendo aqui, se você nunca ouviu a palavra, né? Se você veio na igreja a primeira vez hoje, não é o caso para muitos, você talvez não conheça, mas pode conhecer hoje, porque o conhecimento vem pelo relato. Ninguém conheceu Jesus pessoalmente aqui, fisicamente aqui, mas isso aqui é sobre ele. Então, quando a gente ouve e entende, a gente conhece ele. Se a gente crê, né? Se a gente não crê, aí... Mas se a gente crê, a gente conhece ele. Esse conhecimento vem através da pregação. Muita gente fala que, se você perguntar para qualquer pessoa aí, você conhece a Deus? Claro que conheço. Não foi aquele que criou o mundo? Todo mundo sabe quem é Deus. Eu não conheço a Deus, né? É estranho falar assim. Praticamente todo mundo sabe quem Deus é, o que ele fez, sabe que ele é bom, sabe que ele é um pai, né? Mas esse é um conhecimento genérico, que não salva. Não salva. Se você saber que Deus criou o mundo, não te salva. Você precisa conhecer ele profundamente. Conhecer o Deus da Bíblia, o Jesus da Bíblia. Não o Deus que todo mundo acredita. O Deus da Constituição que está lá, né? Sob a proteção de Deus. Não é esse Deus, o Deus genérico, que serve para toda religião. Não, é o Deus da Bíblia. Esse conhecimento nos salva. E ele é a base para a fé cristã. E através desse conhecimento, no versículo 2 aí, olha o que vem. Graça e paz. Versículo 2. Graça e paz. Graça e paz sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus. Esse conhecimento nos traz graça e paz. E no versículo 3, que aí é o mais central aí da nossa mensagem de hoje, que é o foco aqui do texto, né? Nessa primeira parte, ele fala que olha, vamos tentar entender isso. O divino poder de Deus, né? Nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha só, uma das perguntas que eu fiz aqui no começo foi, como é que a gente é capacitado para viver a vida cristã? Versículo, bota a primeira parte, por favor.
O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Em outras palavras, o poder de Deus nos dá tudo que a gente precisa para viver a vida cristã. Mas como é que esse poder chega até nós? Pelo conhecimento de Deus. Quando a gente conhece Deus, a gente recebe tudo que a gente precisa para a gente viver a vida cristã, pelo poder de Deus. É Deus que capacita, mas através do conhecimento dele. Então, tá vendo como que esse conhecimento ele é central? Sem conhecer a ele, não dá para viver a vida cristã. A gente não vai ter a capacidade de viver. A gente vai viver tropeçando e não vai dar em nada. Vai dar em nada, não vai chegar a lugar nenhum. Muitos tentam seguir a Jesus sem conhecê-lo. E aí não dá em nada, acabou saindo da igreja um dia, porque não conhece a ele. Mas aquele que conhece, ele é capacitado para viver. E olha o que mais fala aqui, né? Então, olha só, esses 4 versículos aqui, olha que tanta coisa que tem aí, né? Vai escavocando, né? Olha o versículo 3 ainda, esse finalzinho. O conhecimento de quem? Daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quem é esse que nos chamou para a própria glória e virtude? Quem é? Hã? Cristo, isso. Pode ser Deus também. O texto às vezes até meio confuso. Se é Deus ou se é Jesus. Mas é que eles são um, né? Então acaba dando um pouco parecido, né? Deus nos chamou para a sua própria glória e virtude. Cristo nos chamou para a sua própria glória e virtude. O que isso significa? Glória e virtude. A glória de Jesus, em termos mais fáceis, né? Ele nos chamou para conhecê-lo como ele é. A sua majestade, a sua beleza, a sua santidade. Você já viu Deus? Imagina se você visse Deus, né? Como é que Deus seria? Com certeza teria muita luz, né? Brilhando. Porque ele é muito grandioso. Isso é a glória dele. A glória dele tem a ver com isso, com a majestade, com a grandeza, com ele ser maravilhoso. Deus nos chamou para isso. Para contemplar isso e viver nisso. Isso é um chamado incrível para seres humanos como nós. E além de chamar para a glória dele, ele nos chamou para a sua virtude. O que é virtude? Não é glória, é virtude. O que é virtude? É uma palavrinha que a gente não usa muito, mas quem meio que sabe o que é, né? O que é virtude? Alguém virtuoso? Sabe não? Hã? Alguém que tem virtude na sua vida. Tem mais a ver com caráter. É uma palavra que não se usa muito, mas virtude é ter caráter, é ser santo, é ser perfeito. Alguém de virtude, alguém de caráter. O Vitor é alguém de virtude, é um homem de virtudes, é um homem de caráter, é quase isso. Deus, ele é de caráter, certo? Ele é perfeito, ele é santo, ele é maravilhosamente perfeito e santo. E Deus nos chamou para fazer parte também dessa virtude. Então ele nos chamou para fazer parte da sua glória e da sua virtude, da sua grandeza e da sua perfeição. Então, as duas coisas estão relacionadas. Mas o que isso tem a ver aqui, né, com a sequência das coisas? Olha só, acompanha comigo. A justiça de Deus começou tudo. Ele morreu por nós. Pela fé nós recebemos. Pela fé nós recebemos. Nós conhecemos a Cristo. E isso é a base para a fé cristã. Através desse conhecimento, a gente é capacitado para viver a fé cristã, a vida cristã. Para ser frutífero na fé. E Deus nos chamou para viver perto da sua glória e da sua virtude. Isso nos faz também viver a vida cristã, perto dele. A vida cristã não é vivida nós aqui, ele lá. É perto dele. E isso nos faz imitar essa virtude dele. E conhecer essa virtude, conhecendo essa virtude, pelo pleno conhecimento dessa virtude, viver essa virtude. Sede santos, porque eu sou santo, diz Deus. Né? Sejam perfeitos como o Pai de vocês é perfeito, Jesus diz. Então, olha que sequência, que mostra algumas coisas sobre a nossa vida prática. Aí no versículo 4, quando a gente lê a primeira vez, a gente não entende muito, mas quando a gente vai ligando as ideias, olha só, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Deus nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Quais são as promessas de Deus? A vida eterna, a salvação, o perdão dos pecados, o reino de Deus que nos aguarda. São promessas maravilhosas, certo? Você já entrou em algum palácio de um rei?
né? Talvez, sei lá, na Casa Branca do Donald Trump lá, ou então no rei das antiguidades, naquele, que a gente ouve aquelas histórias, aquele ouro, talvez no Palácio de Salomão, que a gente conhece a história, né? Um rei que foi o mais rico de todos os reis da época. Já entrou em algum palácio de um rei? Nunca. Isso, tem um castelinho, né? Então, assim, um lugar assim, aqueles museus, aqueles lugares maravilhosos, altos, assim. A gente nunca entrou em algum palácio de um rei, né? Mas imagina, Deus, Ele nos chamou para o seu reino. A gente vai entrar no palácio de Deus, na Nova Jerusalém. A gente vai viver no reino dele. Nós vamos estar próximo dele, ter acesso a tudo, herdeiros de tudo, donos de tudo, né? Como herdeiros, recebemos a propriedade, a posse de tudo, né? O uso de tudo. Isso é uma promessa grandiosa e preciosa. Mas o que ela gera em nós? Para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. O que é participar da natureza divina? É ser Deus? Não, né? Calma aí, né? Não é. O que é ser participante da natureza divina? É deixar a nossa vidinha daqui, que é nascer, crescer, estudar, trabalhar, casar, ter filho e morrer, essa vidinha medíocre, né? Isso é muito pouco. Para ter uma natureza de... viver uma vida divina, entendeu? Viver uma vida no reino de Deus, perto de Deus, uma vida totalmente sobrenatural. A vida humana é muito basiquinha, assim, não sei se vocês estão me entendendo. É uma vida assim, básica, assim, não tem muito, né? Mas viver essas promessas é participar da natureza divina. Ser chamado para a glória de Deus é participar da natureza divina. É ver a glória de Deus. Não só as glórias desse mundo, que são tão insignificantes. Ser chamado para a virtude de Deus é conhecer uma santidade, uma perfeição que ninguém nesse mundo tem. E quando a gente recebe essas promessas e vive nelas, a gente se torna participante dessa natureza. A gente passa a viver perto de Deus, em outras palavras. E isso muda a nossa vida, né? Muda a nossa vida. Se a gente vivia antes contentando com aquela mediocridade, né, da vida humana, agora a gente vive perto de Deus. A gente tem acesso a essa natureza divina de Deus. E passamos a viver no outro patamar, como filhos de Deus. Não que a gente se torne melhor que os outros, mas a gente está próximo da glória de Deus. E a outra consequência disso, para terminar a sequência, né? Olha que sequência. Tendo escapado da corrupção que há no mundo, causada pelos maus desejos. Então a gente participa da natureza divina e deixa a cobiça do mundo. Por quê? Porque é insignificante. Quando a gente é chamado para a glória de Deus e recebe as promessas dele, isso nos arranca do mundo. Você já viu pessoas que têm dificuldade, às vezes, de estar na igreja, de deixar o mundo? Né? Só está na igreja, mas não resiste, né? Vai na festa, vai sexo fora do casamento, os namoros imoral, encher a cara de álcool, essas coisas assim, do mundo, essas cobiças. Cobiças são esses desejos, né, que as pessoas têm. Por que a pessoa não deixou isso ainda? Porque ela não escapou disso ainda, porque não recebeu essas promessas de Deus, não entendeu o que Deus preparou para ela, não participa da natureza divina. Está vivendo aqui nesse mundo. Não foi ainda para o outro patamar, que só os cristãos têm. Então a vida cristã é um privilégio. E aí, quando a gente entende esse privilégio e vive nele, as coisas do mundo só ficam para trás. A gente foge, né? Escapa. Olha que palavra que ele usa. Escapa. Escapar é fugir mesmo, né? A gente sai correndo assim, ó, e foge, deixa o mundo para trás e vai para viver para Cristo. É claro que as tentações vão permanecer, mas como algo mais distante. Não era como antigamente, que a gente vivia no mundo e era isso mesmo que a gente tinha e pronto, né? Agora nós temos algo muito melhor. As promessas de Deus. Que sequência, hein? Essa é a salvação que o crente tem. Começa na justiça de Deus, né? Recapitulando aqui bem rápido. Passa pela fé, passa pelo conhecimento, passa pela capacitação, né? O poder dele nos capacitando para viver a vida cristã. A glória e a virtude de Deus, para quem a gente foi chamado. As promessas de Deus, a natureza divina, que é onde a gente pode viver, e deixar as coisas do mundo, a cobiça do mundo. Esses somos nós, né? Nós somos esses privilegiados. E recebemos tudo isso. Pagamos quanto? Quanto custou para a gente? A gente pagou quanto para ter isso? Nada. Foi de graça. Cristo pagou o preço altíssimo, né? A sua morte. E a gente recebeu de graça.
A base da vida cristã é recebida assim, ó, de graça. Pela fé a gente recebe. Não custa nada. A gente se esforçou para isso? A gente precisa se esforçar para ter isso? Também não. As pessoas aí fora, né, acham que ser cristão é viver uma vida de muitas renúncias, assim, de muitos sacrifícios, assim. Mas para isso, não teve renúncia nossa, sabe? Isso aqui foi recebido, assim. A gente foi promovido, assim. A gente só recebeu pela fé. Mas agora que entra a parte prática, né? Que aí entra o esforço. A gente vai ver agora. Mas isso aqui não tem esforço nosso. A gente já respondeu 2 perguntas, para quem lembra das perguntas. Como a gente deixa a vida de cobiça do mundo? Pelas promessas de Deus, pelos chamados de Deus, que nos faz viver em outro patamar, natureza divina. E a gente deixa as coisas do mundo. Essa é a resposta. E de que forma a gente pode ser capacitado para viver uma vida de devoção, buscando as virtudes cristãs? A resposta está no versículo 3. O divino poder de Deus, pelo pleno conhecimento de Deus. Conhecendo a Deus, Deus nos capacita e a gente pode viver a vida cristã. Aí sim, nós podemos entrar no versículo 5, que fala aí sobre o que devemos fazer. Agora é a nossa vez de trabalhar e de ralar muito. Ele vai começar falando no versículo 5, por isso mesmo, empenhem-se, dediquem-se. Né? Empenhem-se. O que é se empenhar? Aluno empenhado, né? O aluno empenhado na escola é que estuda. É o que vai lá, fica lá até de noite estudando para a prova. Empenhado, aluno empenhado. O cristão empenhado é aquele que se dedica agora para a vida cristã. Ele recebeu esse presentaço, né? Sem comparação, que ninguém poderia dar, só Deus. E agora ele vai trabalhar. Vamos começar a trabalhar. Empenhe-se. Para quê? Gente, antes de entrar aqui nas palavrinhas propriamente ditas, são algumas, né? Eu queria fazer uma breve introdução sobre isso. Para muita gente, ser cristão acaba quando a gente crê. Eu vivi uma vida desgraçada no mundo, aí eu acreditei em Jesus, minha vida mudou, eu vim para a igreja, agora eu sou crente, eu vou para os cultos, eu participo dos projetos missionários, os avanços missionários, eu leio a Bíblia, eu oro, e ser crente é isso. Acabou. Assim, não tem nenhum progresso, assim. São só vivências na igreja. Não tem mais nada para fazer. Já fez tudo. Afinal, a gente recebeu a vida eterna, né? Não tem muito mais o que fazer. Alguns pensam assim. E aí ficam 10 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e a gente vê aquela pessoa a mesma coisa do que quando começou. Ela não progride. Ela não frutifica muito na fé, assim. A vida dela é parecida com o que ela era 20 anos atrás. Ela até faz algumas coisas, prega, canta no louvor, dá aula no EBD, sei lá, vai para o seminário, faz projeto missionário, faz muitas coisas assim para Deus, mas a vida dela é a mesma. Ela não avançou na fé, ela não frutificou na fé, na vida dela. Entendeu o que eu estou falando? Para muita gente, quando se pergunta assim, tá bom, você é crente, e o que você deve fazer agora? O que Deus quer que você faça agora que você é crente? A resposta quase sempre é assim, Deus quer que eu pregue o evangelho. Essa é a resposta de 90% da igreja evangélica brasileira. O que Deus quer que eu faça agora que eu sou crente? Ir de fazer discípulos. Não é isso? Talvez até para você seja essa a resposta. Mas o texto não fala isso. Né? Não fala. Por quê? Por que não tem que empenhar nisso? Né? A gente vai entender. Pregar o evangelho é dever da igreja. Nós precisamos fazer isso. Mas esse não é pregar o evangelho não muda a nossa vida. Isso que é o foco aqui. Quando você prega o evangelho, o ateu prega o evangelho também. Entende? O ateu prega o evangelho. Ele pega lá as 4 leis lá, né? E ele prega. O ateu prega aqui na frente no púlpito. O ateu dá aula de EBD. O ateu dá esmola. O ateu dá cesta básica. O ateu faz tudo isso. Canta no louvor, depois sai da igreja. Isso não muda nosso caráter. Isso não é progresso na fé. Isso é trabalho para Deus. Que é bom, né? Eu não estou indo contra não, viu, gente? Ela foi contra, não é isso. Isso não é progresso na fé. Tanto é que não é tratado aqui. E em muitos outros textos, né? Paulo mal fala sobre isso, assim, fala mais sobre como devemos viver a vida cristã, na família, no trabalho, na escola, né? Nessas áreas, com pais, enfim. Deus está interessado no nosso progresso na fé, na nossa vida.
Ele quer que nós sejamos melhores. Participando da natureza divina, da virtude dele, que a gente seja santo como ele é santo. Pregar o evangelho não nos torna santos. Não, é só trabalho. E Jesus disse, lá no Sermão do Monte, que vai ter gente que quando ele chegar aquele dia do reino de Deus, que ele vier, Senhor, mas nós não fizemos isso, não fizemos aquilo, não curamos em teu nome, não expulsamos demônios. Não conheço vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Por quê? Porque a vida deles era a mesma. Eles não mudaram. Não tinha progresso na fé, eles não eram crentes, né? Foram rejeitados, né? Entende? Mas eles faziam coisas para Deus. Então, o progresso na fé, propriamente dito, não é pregar o evangelho. Isso é um trabalho para Deus. Progredir na fé é isso aqui que a gente vai ver agora. Isso é muito importante, gente. Porque a igreja evangélica, alguém ensinou ela que o que Deus quer é que você pregue o evangelho. Por isso que a gente vê tanto crente pregando o evangelho, o Brasil evangelizado, 30% de evangélico, e tão pouco exemplo de vida. Você parou para pensar nisso? 30% do Brasil evangélico, as pessoas foram evangelizadas. Mas e a transformação dos crentes? Você conta no dedo, né? Pessoas crentes que são mentirosos, que são desonestos, que não, a família destruída, assim, não consegue manter o casamento, por falta de caráter mesmo, não é nem por outras coisas. Entende? Essa mentalidade que Deus quer da gente é o trabalho, não permite os crentes crescerem na fé e se desenvolverem à imagem de Cristo, que é o principal objetivo. No final, não vai ter mais pregação do evangelho, mas vai ter semelhança com Cristo. No céu, não vai ter mais pregação, mas vai ter santidade junto com Cristo, nós santos como Ele. E é isso que é o foco de Deus, né? A nossa vida. E a vida daqueles para quem a gente prega, claro. Eles também precisam ser assim. Deu para entender? É cabuloso isso, né? Isso dá, às vezes, um curto, assim. Porque isso é muito impregnado no nosso ensino. A pessoa até está no meio lá cantando e um momento, né, de reunião deles estão lá, né, com uma pessoa tocando uma música cristã, eles estão cantando como se estivesse adorando, só que ali para Deus é tudo muito louco. E rouba, né, como dizer, eu acabo de dizer um evento na festividade, eu sei que ele disse que chegou em casa e ele parou e começou a pensar assim, rapaz, ele começa a dizer, eu quero ser parecido com Deus. Você canta a canção com isso, mas não tem nenhuma vida, fica mentindo, fica roubando, enganando as pessoas, mas está ali no momento, bota uma pessoa para louvar e fica lá tudo levantando as mãos, Deus nem recebe, a vida vazia é ouro por dentro, né? Então, eu acho que o que está pregando é mais ou menos isso, é você louvar da boca para fora, mas não ter a vivência, não ter uma vida espiritual viva, né? Essa é a igreja viva, como a gente estudou, né? Esse aniversário da igreja. Isso aí. A pessoa que frutifica na fé, ela vai fazer essas coisas, né? Vai pregar o evangelho, né? Espero que o pessoal continue no seminário, né? E se forme, e se tornem pregadores aí, pastores, e pregue o evangelho. Isso é necessário, o trabalho para Deus é necessário. Mas se não tiver a vida do cara, o cara faz tudo, depois, não te conheço. O Jesus vai falar, não te conheço. Mas eu preguei, eu fui pro seminário, fui pastor, né? Mas não conheço você. Não vale nada, né? Imagina, o trabalho todo em vão. Não permanece. Bom, vamos entrar aqui nas qualidades cristãs, o que ele vai falar? A gente vai falar bem rápido, viu, gente? Assim, o tempo é curto, né? Para muita coisa que tem para falar aqui nessas virtudes. Ó, no versículo 5, como eu disse, né? Voltando aqui, Deus fez tudo por nós na nossa salvação. Agora é a nossa vez. O que Deus espera de nós? Agora que somos crentes, né? Se não é pregar o evangelho, se não é trabalhar para Deus, primariamente, para desenvolver a fé, o que é? É isso aqui, ó. Empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ele vai. Vamos falar de um por um que a gente já leu. O primeiro ponto aí, do versículo 5, é acrescentar a fé à virtude. Você que tem fé? Tenho, creio em Cristo. Recebi essa salvação. Beleza. Agora você vai acrescentar à sua fé a virtude. O que é virtude? A gente já falou. É o caráter. É a primeira coisa que ele fala aqui. Não é à toa, né? Essa ordem aqui parece bem proposital. A primeira coisa que o crente deve fazer quando se converte é desenvolver o seu caráter. Ele precisa ser parecido com Jesus. É o primeiro objetivo. O que é
como é que a gente faz para ter virtude? Como é que a gente faz? Como ter virtude, né? Participar da igreja não gera virtude. Né? Vir para os cultos não gera virtude. É o caminho, né? Porque para a gente ter virtude, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer a vontade de Deus. E isso a gente aprende na igreja, né? Ou lendo em casa. Conhecendo a vontade de Deus, a gente pode sim praticar. Praticando, a gente vai desenvolver o nosso caráter, a nossa virtude. A virtude está em obedecer a Deus, né? Se alguém discorda, essa é uma explicação, né? Dá para discordar, mas eu acho que é isso, né? Para ter virtude, para ser parecido com Jesus, é preciso conhecer a palavra de Deus e obedecer. Isso vai trabalhando no nosso caráter. Isso é trabalho para uma vida toda. Por isso que, quando a gente passa anos na igreja, nosso caráter deve melhorar. Senão a gente está estagnado, infrutífero na fé. O caráter deve ser trabalhado todo dia. E se vocês são como eu, humano, pecador, salvo por Jesus, vocês também devem ver que não tá tudo certo na vida de vocês. Ou tá? Não, eu já sou virtuoso, eu já cheguei lá 100% como Jesus, né? Eu já sou santo como ele é, perfeito como ele é. Minhas palavras são santas completamente, não tem nada de mal que sai da minha boca, não tem nada de mal que eu penso sobre os outros, ou sobre mim, né? Enfim, sobre tudo. Não tem nada de mal que eu faça, eu nunca brigo com ninguém, eu nunca faço mal. Se você não chegou nisso, tem coisa para se empenhar, para mudar. E como ele disse, é para empenhar. Não é para deixar assim, Deus, aquela oração, né? Deus, transforma a minha vida. Não é isso só. Isso é a graça de Deus e o poder de Deus que vai capacitar, como a gente viu. Mas aí, quando você ora assim, você tem que levantar dessa oração e ir fazer o que Deus quer. Não adianta você pedir a Deus que te transforme se você não obedece a Deus. Não vai desenvolver o seu caráter. O caráter ele é desenvolvido no trabalho, no erro, no acerto, né? Senhor, hoje eu quero desenvolver minha paciência. Eu quero ser paciente com meus pais em casa. Aí você ora, Deus, Senhor, me capacita. Aí você vai, né, vai pecando e acertando e pecando, e aí você vai perceber que conforme Deus te transforma, você vai melhorando. Você vai se tornando, isso vai ser uma virtude sua, caráter. Você mais parecido com Cristo. Então esse é o caminho. Sejam santos como eu sou santo, já falei, né? E tem um texto em Efésios que é muito legal. Ele fala assim, não vou ler, porque o tempo é curto, mas é Efésios 4, 22, não precisa abrir não, porque senão vai perder a atenção. Mas fala assim, para a gente deixar a velha roupa, né, o velho homem, mudar a maneira de pensar e se vestir do novo homem. Esse novo homem é o homem de virtude. O velho homem é o homem do pecado, né? Quando a gente se converte, a gente deixa a vida no mundo, transforma a maneira de pensar pela palavra de Deus e agora sim a gente pode viver uma vida de virtude. Esse novo homem, ele vive semelhante a Deus em justiça e em santidade. Esse é o homem de virtude que a gente precisa ser. E só isso aqui é trabalho para uma vida, como eu disse. A gente pode encerrar a pregação aqui e todo mundo ir para casa e seja virtuoso, né? Viva essa vida cristã de virtude, capacitado por Deus, né? Sempre não perca isso de vista. Não é pelo muque, né? Eu sou muito bom mesmo, né? Não é isso. Deus te capacita e te dá tudo o que você precisa. Como diz no versículo 3, Ele nos deu tudo que a gente precisa para viver a vida e a piedade, para a vida e a piedade. A virtude que Ele nos pede, Ele já nos capacitou, Ele nos deu tudo que a gente precisa. Então a gente tem confiança que a gente vai conseguir. É só se esforçar, né? Não cai do céu isso aí. É através de esforço. A segunda coisa que a gente deve acrescentar, no versículo 5, então, beleza, temos fé. Devemos acrescentar o quê? Ou prover essa fé com o quê? Com virtude, certo? E agora? Acabou aí não. Aí, na virtude, a gente vai acrescentar o quê? Vai suprir o quê nessa virtude? O conhecimento. O conhecimento, ele meio que capacita a virtude, certo? Como a gente já falou. Conhecendo, a gente vai poder ser mais virtuoso, porque a gente vai obedecer mais, se a gente praticar o que a gente está conhecendo. E conhecer a Deus também. Isso vai também nos ajudar na vida cristã. A gente vai poder praticar essas virtudes, conhecendo a Deus e conhecendo a vontade dele. E quando a gente conhece a Deus, que nos chamou para a sua própria glória e virtude, a gente vai poder viver a virtude. Conhecer o Deus virtuoso nos permite ser virtuoso. Conhecer o Deus santo nos permite ser santos.
como esse conhecimento, né, não é aquele conhecimento da escola, né? A escola tem aquele... Como é o conhecimento da escola? Você vai lá, pega o livro, decora tudo, aí você vai lá e faz a prova, esquece tudo no outro dia. Né? Esse é o conhecimento da escola, muitas vezes. Né? Não era para ser, infelizmente, mas a gente sabe, a gente estudou, muitas vezes é assim. As pessoas não estão nem aí para aquilo. Elas só querem passar na prova, e no Enem, e ter uma carreira de sucesso depois. Elas não estão querendo muito aprender aquilo, elas só querem desenrolar. O conhecimento de Deus não pode ser assim. Né? Você não pode vir aqui só ouvir, beleza, tal, cheque, né? Matei 2 Pedro, tá entendido. Não, o conhecimento ele gera vida prática, virtude. Então esse é um parênteses importante. E o conhecimento não vem de outro lugar, né? Se não for pela Bíblia, certo? Porque Deus aí, não dá para conhecer ele olhando para o céu, não. É só aqui que dá. Pela pregação, né? Ou lendo, tudo tem que vir daqui. Deus ele se manifestou, ele se deu a conhecer por aqui. E se a gente não vir por aqui, a gente vai se perder. Vai conhecer outro Deus, outro Jesus. Beleza, bem rápido, né? Bem rápido. A fé nós temos virtude, conhecimento. E agora? Versículo 6. Agora, ao conhecimento, a gente vai acrescentar o quê? O domínio próprio. Não adianta conhecer a vontade de Deus e não se dominar para poder cumprir a vontade de Deus, né? Tá bom, eu conheço tudo sobre a Bíblia. Eu decorei tudo aqui. Eu decorei 2 Pedro inteiro. Eu li os evangelhos, eu li o Novo Testamento, eu li a Bíblia inteira 5 vezes. Talvez alguém aqui já leu várias vezes a Bíblia. Mas, quando chega na hora de ser paciente, não consigo me dominar. Aí vai lá e fala o que não deve falar. Adianta o que é conhecer? Cadê a vida prática? Né? O fruto da fé? Não tem fruto da fé aí. Só conhecendo e não vivendo. Então, o domínio próprio é essencial para poder praticar. Quem conhece, não tem domínio próprio, não consegue progredir. Gente, domínio próprio é algo que mexe com a gente. Talvez você fale, mas eu tenho domínio próprio. Gente, o domínio próprio, as pessoas adulteram por falta de domínio próprio. Na igreja. Trai a mulher por quê? Porque não é crente, porque não conhece a palavra de Deus? Conhece. Mas na hora H, não consegue aguentar. Não tem domínio próprio. A rédea é solta. Não consegue. Não desenvolveu o domínio próprio. Que é o que ele quer que a gente desenvolva e se empenhe a desenvolver. Não é algo que vem assim de bandeja, sabe? Deus nos capacita, mas envolve esforço. Se a gente não se esforçar, a gente não vai ter domínio próprio. Aí você que está aqui, não, tudo bem e tal, eu não adulterei, não fiz nada. Mas e quando vier uma pessoa, aquela pessoa terrível do diabo, ela vai te arrancar da igreja, vai te levar para o mundo e vai se afundar com ele. Se você não desenvolver o domínio próprio hoje. Se você não consegue dominar os seus olhos para não ver pornografia, como é que você vai se dominar quando a mulher aparecer na sua frente? Entendeu? Começa agora. Se você não consegue se dominar para não namorar um descrente, para não namorar sensualmente, se acariciando demais, né? Não é aquele abraço, né, de irmão, é muitos beijos, muitas coisas. Você não consegue se controlar, o fogo, agora, quando surgir a oportunidade de adulterar, você vai adulterar. Porque é o mesmo domínio próprio que você não tem. Entende? Então é importante desenvolver o domínio próprio hoje, para não chegar amanhã e ter um casamento destruído, como muitos têm, por falta de domínio próprio. Se eu sei que... E olha só, a gente sabe que a gente não deve fazer essas coisas, mas não basta saber. É preciso se dominar. Eu sei que eu não devo mentir, mas quando vem a pressão... mas você fez isso? Não fiz. A pressão te faz recuar e mentir. Você não tem domínio próprio. Você sabe que não deve ser preguiçoso. Sabe que deve se dedicar a estudar, a trabalhar, a fazer as coisas, mas não consegue resistir à cama, ao colchão, ao travesseiro. Fica lá dormindo. Não aguenta ficar no celular lá, porque não consegue trabalhar, não consegue fazer as coisas que tem que fazer, porque não tem domínio próprio. A gente sabe que tem que fazer as coisas, mas não consegue, porque não tem domínio próprio. Sabe que deve ler a Bíblia, sabe que deve orar, mas não consegue concentrar. Pega a Bíblia, não consegue. Fica 5 minutos, não tem domínio próprio. Vai orar, como, né, eu sofro disso também, né, não estou falando que, né, vocês são errados, né. Vai lá orar, 5 minutos, está pensando em um monte de coisa, porque não tem domínio próprio. O domínio próprio não é só questões sexuais, é a mente.
é o que pensa, é o que sente, né? Eu controlo minhas emoções, controlo meus pensamentos, controlo o que eu faço, o que eu falo. Eu sei que eu não devo falar as coisas erradas que eu falo, palavrão, mas eu falo, porque eu não tenho domínio próprio, eu não consigo segurar minha língua dentro da minha boca. Então, domínio próprio, gente, é um caso sério pra gente. A gente precisa desenvolver isso a vida inteira também. Todo dia. A gente tem que pegar a rédea, assim, né? Como se a gente fosse um cavalo, assim. Para aqui. Domínio próprio. Paulo falava, né? Que ele falava, olha o que ele fala. Paulo falava isso. Ele era um cara santo. Mas ele falava que ele esbofeteava, esmurra o seu corpo. Ele fala assim em Coríntios, né? 1 Coríntios 9, 27. Não precisa abrir para não. Mas eu vou ler. Esmurro o meu corpo. Eu bato no meu corpo, ó. Esmurro. Faço dele meu escravo. Ou seja, eu puxo a rédea do meu corpo para que depois de eu ter pregado, trabalhado para Deus, eu mesmo não venha a ser reprovado. Né? De novo a gente falando, o trabalho não santifica, o trabalho não gera domínio próprio. Quando eu prego o evangelho, eu não estou me dominando meu corpo e sendo mais santo. Não. Então Paulo tinha a preocupação de pregar, mas de controlar a si mesmo. E para isso, se for, esmurrava, né? Você não vai pensar nisso, você não vai fazer isso, porque você precisa se dominar. Nós precisamos fazer isso com a gente. Nós precisamos fazer isso com nós mesmos. Se controlar. Todos os dias. Não dá para deixar solto. Se você se deixar solto, o que você vai fazer? Não vai pecar? Você sabe disso. Vai pecar. Tem que se segurar. E hoje em dia, falar de se segurar é difícil. Porque o mundo aí fora não quer que as pessoas se segurem. Tenho tendências homossexuais, olha para o homem olha para o outro homem e se sente atraído. Aí, em vez de ele se dominar, não. Não, o mundo fala, vai, não se domine não. É isso mesmo, vai. Dê asas, né? Vai a fundo. Muitas vezes, né? Questões sobre a pessoa vive ansiosa com tudo. Qualquer coisa que acontece na vida dela, ela vive ansiosa, não consegue controlar os seus pensamentos. Ela, vamos supor, aconteceu, brigou com alguém. Isso é comum para, sei lá, 90% dos crentes, né? A pessoa brigou com alguém, ela não consegue parar de pensar naquilo, não consegue fazer mais nada na vida dela, porque ela não consegue se controlar os pensamentos. Ela tem uma prova para fazer, ela não consegue, sabe? Muita gente hoje em dia não tem domínio próprio da mente. Não consegue. Muita gente hoje em dia é diagnosticada, inclusive, com TDAH. TDAH, tranquilo. Né? Tem pessoas que têm dificuldade de se concentrar. Né? Talvez todo mundo tem um pouquinho, talvez, né? Não consegue, às vezes, se concentrar. Tem gente que é pior, né? Muito, muito grave. Mas o que Deus espera de nós, pessoas que têm dificuldade de se concentrar? Domínio próprio. Para todos os crentes, isso. Não é só para aqueles que não têm nenhuma dificuldade na vida. Né? O domínio próprio é para os pecadores, que têm muitas dificuldades na vida. Inclusive de se concentrar, inclusive de se controlar sexualmente, inclusive de controlar a ira, a ansiedade. Todos temos dificuldade de controlar isso. Deus espera o quê? Domínio próprio. Que a gente controle a mente. É difícil. Não é? É difícil controlar a mente. O corpo até é mais fácil. Eu me amarro aqui, né? Fico aqui preso, sentadinho, nada vai acontecer. Mas e a mente? Que vai longe. Quando vê a mulher na rua, vai longe, né? Quando, né, falando sobre a ansiedade, né? A pessoa tem um problema, a mente, eu sei como é que é, né? A pessoa vai longe. E às vezes não volta, né? Fica pensando naquilo, presa naquilo. Deus nos chama peraí, deixa eu ir voltar e servir ao meu Deus com domínio próprio. Então, isso é muito importante hoje em dia. E muitas vezes as pessoas justificam a falta de domínio próprio. Né? Não, mas você, sei lá, não, eu não tenho domínio próprio porque eu sou ansioso. Eu não tenho domínio próprio porque eu tenho TDAH. Eu não tenho domínio próprio porque eu sou viciado em sexo. Eu não tenho domínio próprio porque eu sou alcoólatra. Eu não tenho domínio próprio porque eu sou nervoso. Eu sou irado, eu sou bravo. E aí justificam a falta de domínio próprio com questões de dificuldades, assim, entendeu? Que a pessoa tem. Em vez de falar assim, não, eu tenho ansiedade, mas eu luto contra ela para não ser ansioso, para ter domínio próprio. A minha dificuldade é essa, mas eu luto. Não, as pessoas, não, eu sou assim mesmo. E aí, solta as rédeas. Aí que vai longe, né? Aí que se perde mesmo. Então, Deus nos chama todos nós, com a dificuldade qual for,
em qual área for, porque todo mundo tem alguma coisa, em alguma área que tem dificuldade, a ter domínio próprio. Sem desculpas, sem justificar o pecado, sem justificar as dificuldades. É Cristo que nos capacita. Não somos nós que vamos conseguir, sabe? Ah, não, eu vou conseguir, a partir de amanhã não vou ser mais ansioso. Quem consegue isso? A partir de amanhã não vou mais ser irado. Quem consegue isso? Não, é Cristo que nos capacita. A força dele. E ele já nos deu tudo que precisamos para a vida e piedade. Isso aí é o mais tenso hoje em dia, né? Domínio próprio. Na Bíblia, falar sobre domínio próprio tem muito a ver falar sobre viver na carne. Viver na carne, quando você lê isso, o que significa? Não é viver no sexo. Viver na carne é viver no sexo, né? Não, viver na carne é viver na tendência humana. A carne é isso aqui, ó. Então, quando eu vivo na carne, eu vivo nas minhas limitações humanas. Ah, minha dificuldade é essa, eu vivo naquilo. Eu tenho desejo daquilo, eu faço aquilo, porque eu vivo na carne. O que importa é o que eu quero, o que importa é que entendeu? Eu comigo mesmo. Viver no Espírito, não. É quando a gente deixa de confiar na carne, depender da carne, e viver o que a carne manda, para fazer o que Deus quer. Isso é algo que nos transporta, né, de uma vida escrava da carne, que leva à morte, como diz Romanos, para uma vida do Espírito, que é a vida que a gente tem em Deus. Beleza. Isso aí é muito importante, que até ter um tempo maior sobre nisso, né? A próxima questão aí que fala, olha, domínio próprio agora é perseverança. O que é perseverança? Perseverança é não desistir. Você entendeu por que não pode desistir? Porque ter domínio próprio é difícil. A gente precisa acrescentar o domínio próprio, a perseverança. Porque se a gente, não, sai daqui, não, eu estou decidido. Agora eu vou ter domínio próprio na minha vida. Agora eu vou ser disciplinado, né? Na minha mente, nas minhas palavras, nos meus pensamentos. Aí você tenta amanhã e não consegue, aí desiste. Aí não dá certo, né? O domínio próprio deve ser trabalhado todos os dias. E todas essas virtudes também. Então, sem perseverança, não tem jeito de viver a vida cristã. Perseverança tem a ver com paciência, tem a ver com estar disposto a suportar o fardo todos os dias. Desempenhar todos os dias. E não desistir quando começar a dificuldade. Porque tudo isso aqui é muito difícil. É muito difícil. Mas Cristo nos capacita e a gente precisa ter perseverança. Até o fim a gente vai viver nisso. E aí, acrescenta a perseverança, a piedade. A piedade, o que é piedade? Né? Outra palavrinha aí que a gente usa assim, muito, mas que é difícil de definir. Eu gosto de falar piedade, que é sinônimo de devoção. É a palavra que a gente conhece mais, né? Já viu aquele bom católico que fala assim, não, eu sou devoto de Santo Antônio. Já viu? Sou devoto de Santo Antônio, sou devoto de Maria. Já ouviu alguém falando assim? O que significa ser devoto? É alguém que está lá, Maria e tal. Devota, é dedicada, a vida dela é para aquilo. Nós somos chamados a ser devotos de Deus, não de homens, como Maria, Antônio, né? Enfim, todos aí. Nós somos chamados a ser devotos de Cristo, de Deus. Piedade, para mim, tem muito a ver com devoção. Ser piedoso é ser alguém devoto, alguém que está consagrado. Tudo que ele faz é para Deus. Não é o beato, né, da Igreja Católica, às vezes, que a gente, né, tem aquela fama, né? Beato, né? Está em todas as missas. Todo dia está lá na missa. Não é isso. Só tem uma religião, uma devoção assim vazia. É uma devoção a Cristo, de viver com Ele. Nós conhecemos a Ele. A devoção, tudo que eu faço é para Cristo. Tudo que eu faço, o viver é Cristo. Isso é devoção. O viver é Cristo. Para mim, um versículo que resume muito a devoção é o que Paulo diz, porque Paulo é um devoto de Cristo, como todos devemos ser. Ele fala, Colossenses 3,17, tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele, dando por meio dele, graças a Deus Pai. Olha que segredo para ser devoto. Piedoso, né? Devoto é palavrinha, né? Piedade. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, que seja em nome de Cristo. Não para mim, não na minha vontade, não na carne, não no que eu quero. Não, tudo em nome de Cristo. Não sai nenhuma palavra se não for em nome de Cristo. Não faz uma ação se não for em nome de Cristo.
Vamos ser devotos assim, certo? Vamos ser piedosos assim. Vamos ser consagrados a Deus. Nossa vida vai ser diferente, certo? E não adianta, né? É com perseverança isso, certo? Para fazer isso, todos os dias a gente deve acordar e falar assim: Senhor, hoje eu quero fazer tudo em teu nome. Na hora de dormir, Senhor, deixa eu ver se eu fiz tudo em teu nome mesmo. Aí dá aquela recordada, né? Poxa, eu falei aquela palavra lá, não foi em nome de Cristo. Eu falei com a minha mãe daquele jeito, não foi em nome de Cristo. Eu tive aqueles desejos sexuais que não foi em nome de Cristo, né? Ou ações, né? Enfim. Então, no início do dia, uma disposição para ser piedoso e devoto. No fim do dia, uma avaliação do dia. E durante o dia, o esforço para ser. Só assim nós vamos ser piedosos. Só assim. Muito esforço. Não é fácil. Não é uma decisão de um dia que resolve tudo. É todo dia. E o ápice, né, da piedade, versículo 7, é a fraternidade e o amor. Eu vou tratar esses dois juntos, são muito parecidos. Fraternidade, eu lembro logo da campanha da fraternidade, né? Eu era católico, né? Campanha da fraternidade. O que é fraternidade? Fraternidade é amar os irmãos. Fraternidade é quando nós nos amamos. A vida piedosa desemboca nisso. Deve acrescentar a piedade à fraternidade. É o ápice, né? O amor. Alguém piedoso vive em amor. E nós somos chamados para amar uns aos outros. Por mais difícil que nós sejamos e diferentes, né? E não é fácil amar. Mas a gente não está falando nada fácil aqui até agora, certo? Fácil é só a salvação que veio de graça. Mas isso aqui é tudo muito difícil. Mas a fraternidade deve ser nosso alvo. Deve olhar para o seu irmão aí do lado, que está sentado, que crê no mesmo Deus que você, que é filho de Deus igual, que é da mesma família, irmão na fé, e falar assim: eu preciso amar essa pessoa. Por mais que eu não conheça, por mais que às vezes seja meio estranho, eu preciso amar essa pessoa, eu preciso conhecer ela, eu preciso perguntar aí quem você é, como é que você, o que você faz, você precisa de alguma ajuda, né? Tá perto, disposto, interessado em conversar e conhecer. Muita gente fala, é muito fácil falar, né? Ah, eu amo os irmãos. Aí tá aqui sentado, não olha nem para o lado para conhecer a pessoa que está do seu lado, né? É fácil amar assim, né? Amar não tem como amar assim. Amar você tem que conhecer a pessoa, tem que conviver um pouquinho, tem que se importar, né? Se vier alguém visitante, se acolher. São coisas, né? Dá para ficar uma pregação inteira falando disso. Não vou entrar muito em detalhes. Mas esse é o ápice da piedade. E, por fim, o amor, né? Que aí engloba também todos, né? Somos chamados a amar o próximo como a nós mesmos. Fazer para os outros o que a gente gostaria que fizessem para nós. Não é? Não é isso que Jesus ensinou? Moisés ensinou e Jesus trouxe. Amar o próximo como a nós mesmos. Não fazer aos outros o que gostariam que fizesse a nós. Ou, no negativo, não fazer aos outros o que não gostaríamos que fizessem para nós. Essa é a chave, né? Faça isso que você vai estar praticando o amor. E aí? Você está se empenhando? Você se converteu tem quanto tempo? Pergunta, né, constrangedora, né? Até quanto tempo você é crente? Essas coisas estão na sua vida? O quanto você se dedica a essas coisas? Como ele disse, versículo 5, por favor, ele fala para se empenhar. Você tem se empenhado? Ou tem deixado assim, quem sabe Deus faça um milagre na minha vida, né? Não é assim. A virtude, ela é trabalhada, empenhada, através do poder de Deus. O Espírito Santo gera essas coisas em nós, através de esforço nosso e através da graça dele. O fruto do Espírito, né? O versículo aí do 8 a 11, a 8 a 15, né? A gente vai passar bem rápido agora, que o miolo aí, o principal já foi, para nós encerrarmos. No versículo 8, olha o que ele fala. Vocês entenderam essas 7 coisas, né? Bem rapidinho, mas, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, não basta ter, tem que crescer, cada dia ser melhor nessas áreas, elas impedirão que sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se essas coisas estão na sua vida, vocês vão ser produtivos, frutíferos da fé. Mas se não tiver, vai ser infrutífero, vai ser estéril, vai ser um solo ruim, que não nasce nada. Vai ser alguém preguiçoso na fé, que não cresce, que é a mesma coisa, é uma criança na fé há 20 anos. Olha só, essa é uma alerta de Deus, né, através do apóstolo.
Pode passar. Se alguém não as possui, essas coisas, é cego, só vê o que está perto, esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. A pessoa que não trabalha nessas coisas, ela se esqueceu que foi perdoada, ela esqueceu de onde veio, da vida de pecado, da vida desgraçada. Deus salvou ela disso e ela nem lembra disso. Sabe aquela pessoa que fala assim, a pessoa está aqui no culto, né, na ceia, irmãos, né, Jesus morreu por nós, vamos tomar o pão, tomar o vinho, a pessoa toma aquilo, nem, para ela assim, não faz muita diferença que Jesus morreu por ela. Isso não muda a vida dela. É esse tipo de pessoa. É a pessoa que se esqueceu que seus pecados foram perdoados. Alguém que não ama a Deus porque os pecados foram perdoados. É diferente daquela mulher, né, que chorava aos pés de Jesus, enxugou com seus cabelos, e aí Jesus falou, né, essa mulher, ela amou muito, por quê? Porque ela foi muito perdoada. Quando nós nos esquecemos da nossa salvação que Deus nos deu, nós ficamos infrutíferos. Não trabalhamos na nossa vida cristã. Mas quem trabalha está ciente de onde que saiu e é eternamente grato a Deus e se empenha cada dia para progredir na fé. Olha o versículo 10. Irmãos, empenhem-se, de novo, empenhem-se. É a exortação de hoje. Ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Quem vive assim, não tropeça. Né? Quem fica estagnado na fé, logo, logo vai sair da igreja perdido, porque estagnou. Não é o caminho. Deus não quer que a gente mantenha o que a gente é. Deus quer que a gente cresça. Aí assim a gente não vai tropeçar. Mesmo que tropeçamos, a gente não vai prosseguir, né? Esse tropeçar aqui é tipo realmente se desviar, né? Largar tudo. E aí assim, vivendo dessa forma, a gente vai estar confirmando que a gente é crente. Confirmando o nosso chamado. Confirmando a nossa eleição. Ninguém aqui é salvo pelas obras, é? Não. A gente já viu que a gente recebeu de graça a salvação. Mas quem vive trabalhando na sua vida, ele mostra que foi eleito por Deus. Ele mostra que foi chamado por Deus. Mostra que é crente. Mostra que tem fé. Como o Tiago diz, né? Uma fé viva, não morta. Porque a fé sem obras é morta. A pessoa fala, você crê em Jesus? Creio, claro que eu creio. Também se eu não crer, eu vou para o inferno, né? Tem que crer, né? Você crê em Jesus? Todo mundo fala que crê. Mas e aí, tá bom, você crê. Cadê a virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor? Cadê? Não tem. Então tá parecendo uma fé morta, né? Muitos estão assim na igreja brasileira, infelizmente. Muitos são assim. Fala que crê, mas não tem vida, não tem vida. Não tem fruto do Espírito. Não tem transformação de vida. Quando Deus nos salva, como diz o versículo 3, o poder dele nos capacita para viver a vida cristã. Quando a pessoa não vive a vida cristã dessa forma, ela não foi capacitada, ela não tem nada para trás. Entende? A fé dela é a fé morta. Mas a fé viva que os crentes têm, produzem os frutos, produz a vida cristã. Isso é confirmar a eleição. Você é crente? Você vai para o céu? Confirma a sua fé. Peraí, eu sou crente? Como é que eu vou saber se eu sou crente? Não, porque eu creio, beleza, mas tá bom, agora são o desenvolvimento da fé. Isso prova que eu tenho fé, prova que eu fui chamado e prova que eu fui eleito lá na eternidade. Esse é o caminho do crente. E assim, né, versículo 11, assim vocês estarão ricamente providos. A entrada do reino eterno do Salvador será provida para vocês. É engraçado que a palavra é a mesma que ele usa. Vocês suprem a fé de vocês com isso, suprem isso com isso. E aí ele fala que se vocês suprirem a fé de vocês com tudo isso, a entrada no reino eterno vai ser suprida a vocês. É a mesma palavra, apesar das traduções não ser, às vezes, a mesma. Então, você faz isso, e aí a porta do reino de Deus vai estar assim, ó. Vem, a recompensa chegou. É difícil, mas tem recompensa. E aí, o reino de Deus é para quem tem fé viva, quem é crente de verdade, que tem a vida compatível com a fé. Não só quem fala que crê. Porque isso aí, né? Se fosse assim, teria um monte de gente terrível no céu, né? Imagina? Mas não, é gente que está progredindo na fé. E aí o versículo 12 ao 15, a gente não vai ler de novo, mas Pedro fala, olha, o meu cuidado com vocês é que vocês se lembrem dessas coisas.
Você dá uma relida rápida aí, ele fala assim, ó, eu estou partindo, eu vou morrer. Pedro fala, eu vou morrer. Mas meu esforço é que vocês, depois que eu partir, depois que eu morrer, vocês não se esqueçam disso. Eu acho que posso fazer das palavras de Pedro as minhas palavras. Minha vontade é que nós, inclusive eu, nunca nos esqueçamos dessas coisas. Se você se esquecer disso amanhã e não progredir na fé, está perdido. Está perdido. Mas se você lembrar disso a cada dia, aí a gente vai olhar, vai te conhecer daqui a 10 anos, e vai olhar quem ele era, né? Quem ele é hoje, né? Olha como é que Deus trabalhou na vida dele. Ele progrediu na fé, ele frutificou na fé. Ele trabalha para Deus, prega o evangelho, faz muitas coisas, mas a vida dele é algo que vai brilhar no céu, né? Para a glória de Deus. Brilhar como o sol no reino do seu Pai. Amém? Vamos nos lembrar disso? Amém.